Beleza, agora a nossa gravação já foi iniciada. Bom, gente, então mais uma vez, bem-vindos, né, ao nosso quinto encontro da disciplina de Arquiteturas para a Internet do Futuro, né? Estamos iniciando agora o terceiro módulo ANP dessa disciplina, no caso do desenvolvimento dela, o nosso segundo módulo, certo? E aí nós temos aí mais 4 semanas, contando com esta, para a gente estar finalizando e desenvolvendo a nossa disciplina. Antes da gente dar continuidade no conteúdo, eu queria ver com vocês se tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram estar indagando sobre o trabalho, né, que era para ser entregue até hoje, mas nós adiamos até sábado, ou se tem alguma dúvida sobre o conteúdo, antes da gente estar entrando em um assunto novo. Alguém quer se manifestar? Alguém quer falar alguma coisa? Aí André falou que até o momento não. Tranquilo. Bom, até agora ninguém quer falar nada. O trabalho está aí para vocês até sábado. Então, até sábado, 11h59, vocês podem estar enviando. Bom, e aí, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês me chamam. Pelo grupo lá, pode ser mais rápido, pelo WhatsApp, né? Porque eu acho que fica mais rápido de responder do que se mandar a dúvida lá, né? Nesse caso agora aqui, né? Que a gente vai adentrando no final de semana, do que mandar lá pelo Classroom, tá bom? Beleza, então. Então, nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo. O slide que eu vou tratar com vocês hoje, eu já acabei de colocar, né, agora umas 2h40, 3 horas, lá no Classroom para vocês. Eu vou projetar aqui, só um momento. Estou conseguindo ver os slides aí? Já está aparecendo para vocês? Beleza. Bom, pessoal, esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. Então, na última aula, nós demos uma introdução sobre esse ambiente dessas novas arquiteturas, né? Das arquiteturas para a internet do futuro, algumas coisas que foram sendo observadas, que se tinham, né? Nós fizemos o caminho por aquela evolução, daí se está até o trabalho que vocês tinham feito antes sobre a questão da evolução da ARPANET. E aí nós vimos toda uma evolução até chegar em algumas problemáticas. Bom, nessa aula 4 que nós vamos abordar aqui no nosso encontro, agora a ideia é que a gente consiga desenvolver, ou melhor, que a gente consiga entender toda a estrutura, né, que se é colocada e que se é pensada para essas arquiteturas para a internet do futuro. E aí até uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que percebam o nome da disciplina, são arquiteturas, ou seja, não existe nada definido. Uma outra coisa que a gente chama a atenção nessa aula que a gente tem aí, que é a aula 4, é que a gente não está falando de uma coisa que já é comercial, ou seja, é uma definição única, já é colocada comercialmente, já se utiliza assim, mas nós estamos falando sempre em pesquisas, em questões que vão evoluindo, aí vai um módulo para o mercado, pode outro, tal, mas aí a gente ainda está falando em pesquisa, então a gente não está tratando ainda na disciplina de alguma coisa que é comercial, como é lá, por exemplo, a arquitetura que a gente utilizava, né, que o pessoal quer mudar, que é a arquitetura TCP/IP. Então, nós estamos falando, a todo momento, nós estamos tratando de pesquisas, beleza? Outro ponto que eu quero tratar aqui com vocês. Esse assunto que nós vamos entrar hoje, nós vamos ter nos próximos encontros, eles são assuntos um pouco mais complexos, certo? Então, a gente tem uma complexidade muito maior ao redor deles, para estar tratando com eles. Porém, como a gente tem que levar em consideração que a gente tem aluno aqui que é do primeiro período,
ou outros alunos que não são do primeiro período, mas que ainda não tiveram contato com nenhuma disciplina de redes de computadores antes, né? Nem redes de computadores normal, nem registração de serviços de redes de computadores, né? Ou até que nem fizeram arquitetura de computadores ainda, e muito menos sistemas distribuídos, que só vai ser ofertado no próximo semestre. Então, eu tentei trazer de forma mais simplória, né, de forma mais simples, sem a gente perder o sentido, sem a gente perder o conteúdo, o entendimento do que está sendo falado, mas eu tentei trazer aqui para vocês de forma mais tranquila, né, o aprendizado. Então, vocês vão perceber que são questões que dão para a gente uma abertura desse cenário, de cada assunto que vai ser discutido, dá uma ideia do que é tratado em cada um deles, para essas pesquisas, né, em arquiteturas para a internet do futuro, mas que se você pegar a parte e jogar no Google e outros ambientes e ir aprofundando, né, nesse estudo, você vai ter condições de ver coisas muito mais além, certinho? Então, nós vamos aqui, só um momento. Bom, galera, a primeira coisa que é interessante da gente tá destacando aqui é esse requerimento para as arquiteturas de internet. E aí nós fazemos o comparativo de 88 a 2008. Por quê? A gente pega aí uma evolução de 20 anos, ou seja, a gente tem 12 anos até a frente disso daí, então a gente percebe o divisor de águas que a gente tem nesse intervalo. Mas perceba que quando, e a gente pode, né, abordando o que a gente estava falando na aula 3, quando a internet surgiu em 88, nós tínhamos aí a lista que está à esquerda para vocês. Então, robustez, resiliência, né, internet funcionando, heterogeneidade, gestão distribuída, custo, facilidade de fixação e responsabilidade. Isso daqui a gente tinha abordado na aula passada, né, que é o que se esperava da internet. E aí, vendo um comparativo, percebo que agora nós expandimos a nossa requerimentos que nós temos para a internet, nós passamos a ter muito mais exigências em cima dessa arquitetura a cada mais do nosso dia a dia, e esses trabalhos remotos, eles passaram a ser essenciais para a gente. Então, em contrapartida, comparando em 28 anos de aplicação comercial da internet, né, em 2008, nós já estávamos exigindo como requerimento segurança, disponibilidade, resiliência, viabilidade econômica, melhor gestão, atenção melhor às necessidades da sociedade, longevidade, ou seja, conseguir ficar por muito tempo aí, suporte para a computação da manhã, que pode ser até um pouquinho do que a gente fala, dessa internet, dessas arquiteturas para a internet do futuro que nós estamos falando agora, e tendo uma noção de que a gente pode expandir muito mais. E aí uma coisa interessante, galera, para a gente fazer um contraponto. Em 88, quando isso tudo surgiu, quando a internet se tornou comercial, a computação ela não estava tão impregnada no nosso dia a dia como 20 anos depois, né, em 2008, por exemplo. Então, essa questão de saber que constantemente nós vamos estar tendo evolução tecnológica e nós precisamos nos adaptar a isso ou ter uma rede que se adeque, que se adapte a isso, se torna substancial, porque a gente não pode ficar toda hora mudando, não pode chegar daqui 20 anos, igual está acontecendo aqui, e querer ter uma nova linha de pesquisa para a internet do futuro. Chegar daqui 30 anos e ter de novo uma nova linha de pesquisa. Isso é gastar fôlego, né? Gastar tempo científico, ao invés de a gente estar evoluindo em outras partes que a gente possa estar aplicando com a ciência da computação. Então, pensar numa rede que ela tenha a possibilidade de se adaptar às evoluções e adequando as necessidades do usuário, isso é bem interessante, né, as necessidades comerciais que nós vamos colocando,
Isso se torna substancial para a gente que a gente não precise ficar constantemente querendo uma internet, uma arquitetura para o futuro, uma arquitetura para o futuro, e assim sucessivamente. E aí, quando a gente fala, então, em estar pronta para se adaptar a redes do amanhã, né, as redes que vierem no futuro, isso aí também vem para a questão de aplicações, né, que consiga explorar aplicativos do amanhã. Por quê? Porque cada vez mais nós estamos utilizando as nossas redes para diversas funções. E aí isso se liga a esse último ponto que é colocado aí, que é adequada para o propósito, né? Ela é adequada para o propósito, ela funciona. Nós temos tantas coisas que nós necessitamos de estar remoto, né, hoje em dia. Então é substancial também que a gente perceba se isso está funcionando ou não. Bom, e aí quando a gente fala então em arquiteturas para a internet do futuro, em decorrência, né, do surgimento das limitações da arquitetura atual da internet, desde o final dos anos 90, surgiram diversas pesquisas voltadas às especificações e criação de novas arquiteturas. Essas pesquisas, galera, a gente chama de arquiteturas de internet do futuro, né? Ou no inglês a gente pode reduzir isso às FIAs, né? E aí vocês vão ver que esse é até o nome de um dos projetos que se tem. Então, essa é um ponto interessante da gente tocar aqui, que eu falei com vocês antes da gente estar iniciando a apresentação, a leitura dos slides. Várias pesquisas surgiram, então várias propostas de arquiteturas existem, certo? Por isso que a gente não fala arquitetura para a internet do futuro, né, como é a arquitetura para a TCP/IP que a gente utiliza agora, mas são arquiteturas, então são várias propostas, e isso aí a gente vai explorar muito essas propostas na semana que vem, e a gente vai daqui lá até o finalzinho do encontro de hoje, a gente vai trocar aí alguns assuntos que influenciaram essas propostas. E aí, na semana que vem, a gente vai discutir várias dessas propostas, comparativos, testes, entre elas, para a gente estar vendo as suas aplicações, tá bom? E aí, nós temos os destaques, então, de pesquisas no mundo, e nós temos os destaques também de algumas pesquisas no Brasil. No mundo, eu destaquei 4 cenários, que são aqueles que a gente mais tem foco, né, que a gente mais visualiza, que é os Estados Unidos, é o cara, né? Tem a China, que está no próximo slide também, que hoje eu classifico como a Guerra Fria, né, do 5G, a Guerra Fria da tecnologia que nós temos aí, como muito tempo atrás foi a Guerra Fria dos Estados Unidos e da União Soviética, e ela foi muito marcada pela conquista, né, do homem à Lua, pela chegada do homem à Lua, a conquista do espaço. E aí, então, nós temos o destaque em pesquisas nos Estados Unidos e China, como eu falei para vocês, Europa, e um outro país que está aí também, que eu acho que, na Europa, no caso, o continente, e um outro país que está aí colocado e é muito símbolo de tecnologia aí para a gente é o Japão. Lógico que além desses resumos que nós trazemos aqui, se você for pegar a Coreia do Sul, for pegar a Índia e outros polos aí tecnológicos que nós temos, vocês também vão encontrar várias pesquisas nesses âmbitos, certo? O que eu quero destacar primeiramente aqui com vocês nos Estados Unidos, eu até coloquei o ano lá em cima, o New Art, né, que é a nova arquitetura, ela é uma proposta que vem sendo estudada nos Estados Unidos desde 2004. E aí, se vocês pesquisarem, por exemplo, jogar na internet, pesquisar vídeo, aula, falando sobre a internet do futuro, ou alguns artigos discutindo sobre a internet do futuro, vocês vão ver que muitas ideias são baseadas nessa primeira proposta aí de 2004, desse New Art. E aí, uma coisa que é interessante, que eu coloquei até na frente em destaque, é que se a gente perceber, desde o início do século, né, desde 2004, há 16 anos atrás, os Estados Unidos já estavam pesquisando, falando, opa, do jeito que está não vai dar, a gente vai ter que evoluir, a gente vai ter que achar uma nova forma de estruturar essa rede. Então, lá nos Estados Unidos, já vem há muito tempo discutindo isso. E aí tem outras pesquisas aí, tem a Future International Design, que é a FIND, né, a Future International Architecture, que é a FIA, que eu tinha até falado com vocês, né, quando a gente falou do nome inglês, né, de arquiteturas para a internet do futuro, eu falei com vocês que tinha um projeto que tinha esse nome, que é esse aí dos Estados Unidos, e o Next Phase, né, que está aí também sendo trabalhado lá, além de outros, certo?
Na Europa, nós temos vários programas que financiam projetos para serem utilizados, e aí é o exemplo desses 3 frameworks que vocês têm aí, Framework Program 6, Framework Program 7 e o Framework Program 9. Eles todos são projetos, são financiamentos, né, no continente europeu, ali no limiar da União Europeia, para estar possibilitando o desenvolvimento dessa pesquisa. Dentre todas as pesquisas, a gente destaca muito na Europa, essa primeira que está aí em cima para vocês, que é a Next Generation Internet, né, que é a NGI. Ela é uma pesquisa desenvolvida, se eu não me engano, na Alemanha, e aí ela até foi uma das que financiou o Framework Program 9, né, esse 4º ponto aí que está em destaque para vocês, o FP9. Foi até uma das financiadoras dessa pesquisa para estar desenvolvendo, né, mais esse envolvimento na internet do futuro. Aí a gente tem a Horizon 2020, que é uma das mais atuais pesquisas que nós temos também sendo desenvolvidas aí na Europa. Bom, quando a gente chega, galera, então, indo lá para o continente asiático, nós temos iniciativas no Japão, né, como a New Generation Network, que é regida pelo Instituto Nacional de Tecnologia do Japão, desde mais ou menos do ano de 2009. E aí ela deu surgimento ao projeto Akari, certo? Esse não é o único projeto do Japão, mas é o que mais se destaca a nível mundial. Indo para a China, nós temos vários programas aí, como 863 e 973, e aí é muito interessante o fato da China, né, ele ser ligado a uma coisa muito, né, do Partido Comunista, de uma presença muito grande do Estado em tudo que é feito, até por isso, gerando toda essa discussão, existe ou não existe interferência do Estado na 5G, né, nessa Guerra Fria que eu falei com vocês aí, que tem dos Estados Unidos com a China. Então tem muito plano de governo inserido em cima disso daí, né? Então a gente tem aí, por exemplo, esses programas que surgiram, estão ligados ao 12º plano do projeto de 5 anos, né, criado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia da China, que também tem financiado outras pesquisas voltadas para a arquitetura da internet do futuro, como a CINET. Beleza? Então, esses são destaques que a gente pode chamar para o mundo, né, falando de trabalhos que são desenvolvidos e são levados aí adiante. Quando a gente chega no Brasil, nós podemos abordar 3 iniciativas, que é o ETCHAC, o NG, que é a nova Gênesis, e o RINA. Desses aqui, os 2 primeiros se destacam muito, e até são algumas dos projetos, né, algumas das arquiteturas que nós vamos discutir na próxima aula. E aí é interessante a gente perceber o seguinte, por exemplo, o RINA aqui é uma proposta de vários, né, centros científicos, universidades, o Brasil colaborando em busca disso, certo? Então, nós temos aqui no Brasil também várias pesquisas, não só essas 3, a gente poderia listar várias pesquisas, mas as 3 iniciativas que têm mais destaques, né, as 2 primeiras são as mais estudadas, as mais comparadas por diversos trabalhos aqui no Brasil, e a RINA se destaca, né, pelo fato dela ser muito dessa grande colaboração que se tem por trás dela, então você tem muita gente pesquisando ela também. Beleza? Então, essas daí são exemplos de pesquisas de arquitetura que nós temos em diversos países, mostrando a importância, né, e o quanto que o mundo quer hoje definir novas arquiteturas para essa nosso atual cenário turístico, cenário das redes de computadores, beleza? E aí, o que a gente pode destacar também a partir disso, galera? Vendo, né, que a gente falou dos Estados Unidos, a gente falou aí da Europa como um todo, falamos lá da Ásia, da China e do Japão, e aqui do Brasil, é que a gente tem muitas pesquisas em diferentes estágios. Essa é a principal questão que a gente tem que ter, nós temos muita pesquisa. Então, se você pegar aí e jogar aí no Pai Google, pesquisas em arquiteturas para a internet do futuro, ou em algum dos conceitos, como a gente vai falar daqui a pouco,
vocês vão achar diversas pesquisas analisando, algumas propondo, outras comparando, né? Então, assim, a gente tem muita gente desenvolvendo pesquisa nisso daí. E aí, o que acontece com isso? Então, nós temos pesquisas em diversos estágios, né? Então, como podemos observar o cenário atual com relação às pesquisas em arquiteturas para a internet do futuro, mostra a existência de várias novas arquiteturas de rede, com protótipos em diferentes estágios de desenvolvimento e em diferentes locais do mundo, cada qual com propostas, objetivos e paradigmas de comunicação específicos. E aí, quando a gente olha para muito disso daí, gera algumas dúvidas na gente, em que ponto? O que eu vou colocar como padrão, né, que é uma coisa que a gente sempre busca. A gente até falou lá no início das redes, né, sobre padronização. O que eu vou colocar de padrão para me falar, opa, você está pesquisando em arquiteturas para a internet do futuro. Né? Você está desenvolvendo, você está trabalhando com algo que é envolvido, que é relacionado com a arquitetura de internet do futuro. E é isso, então, são aspectos que agora nós também precisamos delimitar e entender para conhecer esse universo. E tenho certeza que, sim, que todas essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas e que venham a ser desenvolvidas, também elas prestam atenção a esses aspectos. E aí, só para a gente firmar, mas ainda que eu tinha falado até no início com vocês, tudo ainda é pesquisa, nada é comercial. E aí, quando a gente fala, então, no nosso ambiente de estudos para a evolução da arquiteturas para a internet do futuro, da arquitetura de internet, perdão, nós temos duas vertentes, são duas propostas a serem consideradas. A primeira que nós chamamos de Clean Slate, certo? Que é uma arquitetura disruptiva, disruptivo, aquilo que rompe, é aquilo que traz algo novo, né? Então, que tem o propósito de desenvolver uma nova arquitetura de rede para substituir a atual. E a segunda abordagem que nós temos consiste em evoluir a arquitetura atual de TCP/IP. Bom, e aí é onde a gente vai entender onde nós estamos em arquiteturas para a internet do futuro. Quando a gente chega nesse segundo ponto aí que fala abordagem que consiste em evoluir a arquitetura atual, nós estamos falando de todo o estudo que nós fazemos em redes de computadores comum, que vem abordando, incluindo IPv6, Gateway, IP Class Full, IP Classless, vários aspectos que vêm melhorando a arquitetura TCP/IP para ela ser aplicada. Quando nós falamos em arquitetura de internet do futuro, nós estamos trabalhando nessa primeira vertente que nós temos aí, e até foi por isso que eu deixei ela em negrito. Então, quando nós falamos em arquiteturas para a internet do futuro, nós estamos trabalhando numa ação clean slate, ou seja, nós queremos romper com o que existe atualmente e criar uma nova arquitetura, trazer novas arquiteturas, trazer novas propostas para a gente estar utilizando nesse nosso cenário. Então, todas as vezes que nós falamos em arquiteturas para a internet do futuro, nós estamos trabalhando nessa primeira vertente que a gente tem de atualização do cenário das redes de computadores, que é essa evolução clean slate, uma evolução disruptiva, que rompe barreiras. E aí, então, a gente pode aprofundar um pouco mais em alguns conceitos e em alguns pontos que implicam, então, sobre as nossas arquiteturas de internet do futuro. Bom, aí eu já coloquei para vocês o destaque, né? Nós vamos focar em Clean Slate, porque é o foco de arquiteturas para a internet do futuro. Então, o primeiro ponto que fala lá, uma arquitetura de internet do futuro, ela tem como objetivo propor o redesenho de toda a arquitetura e não apenas a implementação de melhoria ou correção de pontos específicos. Ou seja, não queremos mais trabalhar com TCP/IP. Nós cansamos de TCP/IP. Nós queremos romper com isso, queremos trazer algo disruptivo, algo que vai trazer uma nova abordagem e um redesenho para isso. E aí isso é muito importante, galera, em várias definições, em vários aspectos que nós vamos estar desenvolvendo. Eu, por exemplo, eu passei por esse problema quando eu estava no mestrado, trabalhando na área da saúde. A gente trabalhava com rede de sensores no corpo da pessoa e precisava transmitir para o computador. Pelos dispositivos que nós temos disponíveis até hoje, para fazer um bom tráfego de dados e colocar nessa estrutura
que nós temos aí disponível de internet das coisas, nós precisávamos utilizar o Wi-Fi. E aí, para utilizar o Wi-Fi, nós tínhamos que trabalhar com o padrão TCP/IP. O que acontece? Não estava resolvendo nosso caso. E aí, para a gente dar prosseguimento com as pesquisas, nós tivemos que fazer uma coisa que na saúde não era interessante, que foi fazer teste com o DP, porque era uma transmissão de dados não confiável. Então, se nessa época, né, lá em 2015, já existisse algo que ainda não existe até hoje, mas uma possibilidade de criar toda essa rede baseada nos sensores, como nós estávamos trabalhando ali, sem ter necessidade de tocar nesses padrões que o TCP/IP impõe para a gente iria conseguir fazer um trabalho muito melhor. Por que isso pesou para a gente? Porque o TCP/IP trabalha muito ruim quando nós falamos em tecnologia sem fio. E até um desafio que nós vamos ver aqui para mais lá à frente, para arquiteturas da internet do futuro, e hoje em dia praticamente tudo é sem fio. Então, nesse momento, lá em 2015, a gente já enfrentava essa grande problemática, porque a gente tinha que levar algo para a saúde, algo que era sem fio, mas a nossa estrutura de rede, os protocolos, os dispositivos que nós tínhamos em disposição ali, nos padrões que eles estavam inseridos, não estavam atendendo de forma fidedigna a nossa necessidade, beleza? E aí, então, por isso que a internet do futuro, ela vem nesse ponto. Nós não queremos ficar toda hora melhorando o IP como se a gente estivesse colocando remendo. Já pensa, né, aquela roupa, você coloca o remendo, vai lá, costura, tá de boa, daqui a pouco rasga aqui, não rasga remendo, rasga a roupa toda. Então, o remendo, ele ajuda uma hora ou outra, mas não fica para sempre. E aí, essa necessidade, então, de romper e de criar esses novos padrões aí para a gente estar conectando as nossas redes. Certo? Bom, um objetivo também importante das pesquisas que nós temos em arquiteturas para a internet do futuro é a possibilidade de utilização de bancos de testes. Desta forma, as novas arquiteturas podem ser testadas, validadas e aprimoradas, executando nesses ambientes de teste antes de serem implantadas no mundo real. Um pouquinho mais lá à frente, nesses slides, nós vamos falar de dois ambientes de teste, um ambiente de teste europeu e um ambiente de teste brasileiro, que são bem interessantes aí, e é bacana de vocês também estarem conhecendo. Então, o que a gente fala? Por exemplo, na robótica, a gente utiliza alguns, em vez de a gente criar direto o robô e fazer ele andar, nós temos alguns sistemas onde nós podemos simular esse robô sendo utilizado. Porque aí nós percebemos todos os comandos, com sensores, com tudo normal, como se fosse um robô real, cada componente específico ali, cada articulação sendo testada, porque a gente percebeu, deu certo no cenário virtual, no cenário simulado, opa, agora a gente pode ir testar para um cenário real. Você tem um custo menor e você tem um tempo de pesquisa muito mais rápido, né? Então, isso facilita a nossa expansão. Então, uma das coisas também que ajuda muito nessa arquitetura para a internet do futuro são esses ambientes que nós temos aí, que daqui a pouco nós vamos falar de alguns deles, que ajudam a simular toda essa estruturação de redes, fazerem testes, né, antes desse daí serem, então, implementados no mundo real. Bom, quando nós falamos em arquiteturas para a internet do futuro, é interessante nós destacarmos 4 pontos, né, 4 tópicos importantes. Todas as vezes que nós falamos em arquitetura para a internet do futuro, só um adendo aqui. Vocês lembram que eu falei com vocês que nós temos muitas pesquisas, né, sendo desenvolvidas para esse ambiente de melhorias e que nós precisávamos criar padrões, ter direcionamento para onde nós vamos desenvolver. Então, aqui nós temos 4 direcionamentos nesse ponto, né, que nós precisamos estar focando as nossas pesquisas. Porque isso também entra com o cenário atual ao qual nós estamos inseridos. Então, o primeiro ponto é esse paradigma orientado a dados ou orientado a conteúdo. Um outro ponto importante é a mobilidade e o acesso onipresente às redes, ou seja, uma rede que está em tudo. E aí, um conceito
comum que a gente chamava nesse onipresente, que a gente fala desse onipresente, é o que nós falamos também de computação ubíqua, certo? O pessoal que fez arquitetura de computadores, nos outros semestres, a gente fala um pouquinho sobre computação ubíqua. Nesse agora, a gente não conseguiu entrar tanto por causa do nosso tempo. Um outro ponto que é importante também é a questão de arquiteturas centradas em computação em nuvem. Ou seja, se eu tenho mobilidade, se isso está tudo onipresente, eu preciso, então, ter a computação na nuvem que me permite também, além de outras questões, essa mobilidade. E o outro ponto é a segurança. E aí nós vamos falar sobre cada um deles, aqui de forma objetiva. Então, quando nós falamos de paradigmas orientados a dados ou conteúdo, nós estamos falando do objetivo de criar novos protocolos que possibilitem a distribuição de conteúdos e dados. Vocês lembram que eu falei agora com vocês da dificuldade que a gente tinha com a implementação que a gente está fazendo no mestrado? Por que a gente tinha essa dificuldade? Porque os protocolos de transporte que nós tínhamos disponíveis ali naquele momento, TCP e UDP, eles não correspondiam às nossas necessidades como um todo. Um correspondia até certo ponto na segurança, o outro correspondia, que era o UDP, na velocidade e na agilidade da transmissão que tinha que ser em tempo real. E aí, então, a gente precisa perceber que as nossas novas relações, né, criam necessidades de novos protocolos, de novos padrões. E aí, até isso influencia naquela pesquisa que eu pedi para vocês fazerem lá, né, máquina a máquina, coisa a coisa, né, internet tátil, porque as nossas relações mudaram, a relação da máquina com a máquina mudou, a relação do usuário com a máquina mudou, e cada um desses aspectos precisa ser regido, precisa ter padrões, precisa ter especificidades de como essas comunicações vão estar acontecendo. E aí, então, esse é um ponto importante de ser observado, que são os paradigmas orientados a dados ou conteúdos, ou seja, nós precisamos criar novos protocolos. Outra questão que nós falamos aí, que é a mobilidade e acesso onipresente das redes. E a gente pode falar que a internet ela tem vivenciado a mudança de computação baseada em computadores pessoais para dispositivos móveis, ou seja, até 88, quando a internet virou comercial, nós tínhamos computador, na maioria das vezes, nas empresas, né? Em comércio é muito difícil de se ter, mas nós tínhamos em empresas, né, nas indústrias e nas universidades. Nesse desenvolvimento aí de 20 anos, até mais ou menos 2008, ou até um pouquinho antes de 2008, início dos anos 2000, esse computador, ele passou a ser pessoal. Só que agora, esse dispositivo, além de pessoal, ele passou a ser móvel, né, principalmente com a questão do seu smartphone, tablets, as tecnologias para notebook ficaram muito mais fáceis, e aí você começou a levar esse dispositivo para onde você está. Além disso, nós temos os outros itens do nosso dia a dia, como computação vestível, né, que você coloca no seu corpo, e ali tem alguma coisa medindo ou aferindo algo, com alguma estrutura computacional. O seu carro pode ter alguma coisa computacional. Então, outros objetos, né, outras coisas do nosso dia a dia, elas passaram também a relacionar com a computação. E aí, então, os dispositivos que antes eram pessoais passaram a ser móveis. E aí isso levantou uma questão de escalabilidade, segurança e privacidade da informação. Então, um outro ponto que se observa no desenvolvimento da arquiteturas para a internet futura é a questão da mobilidade, o acesso perene, né, onipresente, sempre destacando uma atenção para a escalabilidade, segurança e privacidade da informação. Né, segurança, daqui a pouco a gente vai falar alguma coisinha dela aqui. E as arquiteturas centradas em computação em nuvem, né, que elas demandam a criação de serviços e aplicações que proporcionem a distribuição de recursos em escala global. Ou seja, eu tenho aqui que utilizar, eu tenho uma aplicação computacional hoje que nem sempre o meu usuário ele só vai utilizar na casa dele, mas ele pode ter acesso a essa tecnologia aonde ele estiver, né? Aonde ele quiser utilizar essa tecnologia, essa função computacional, ele tem direito de estar utilizando. E aí, por isso, nós temos muita coisa, então, centrada na nuvem, e a arquitetura para a internet futuro tem que atentar para isso.
E até esse fato de ter muita coisa centrada na nuvem é o que guia até essa definição de ser arquiteturas para a internet do futuro, né? Não só arquiteturas de rede, mas essa questão de a gente estar totalmente agora interconectado. Por fim, né, nesses pontos que são importantes, nós temos aí a segurança, que ela busca, então, definir, criar diferentes níveis de seguranças através de criptografia, autenticidade, autorização, garantindo, assim, a confiança entre entidades. Por quê? Porque agora eu tenho cada vez mais dispositivos, como nós falamos na mobilidade, e cada vez, então, isso implica que eu tenho mais usuários. Se eu tenho cada vez mais dispositivos e cada vez mais usuários, eu tenho a possibilidade de fraudes muitas vezes maiores do que eu tinha anteriormente. Outro ponto, que agora eu também tenho dados muito mais não, né? Mas eu tenho muito mais dados importantes também sendo aí trafegados na rede. Beleza? E aí, fazendo um resumão dessa parte de arquiteturas para a internet do futuro, o que a gente pode concluir, galera? Que ela tem o objetivo de superar as limitações estruturais da estrutura atual de internet, usando para esse fim, então, o paradigma clean slate, ou seja, esse paradigma disruptivo, ok? Isso possibilita, então, a gente ter várias novas pesquisas. Um grande aliado para a nossa internet do futuro, então, vão ser esses bancos de teste, que a gente vai falar daqui a pouco de 2 sistemas que nós temos, que permitem, então, a gente fazer esses testes de forma muito mais rápida e confiável, né, possibilitando, então, um crescimento escalável, né, e evolucionário dessas novas arquiteturas de internet. E aí eu só quero só fazer um adendo com essa palavra aí de crescimento escalável. Hoje em dia, né, que a gente está nessa mania dos vários coaches do mundo, e de inovações tecnológicas, e de startup, essas coisas todas, é muito comum a gente escutar uma coisa, que a sua ideia ela tem que ser escalável, que a sua ideia ela tem que começar pequena e poder ir ampliando o alcance dela. Isso também é aplicado às nossas arquiteturas para a internet do futuro. Então, o que é falar que essa arquitetura ela tem que ser escalável? É falar que essa arquitetura ela tem que ser aplicável, ela pode ser aplicável onde ela foi inserida, né? Que ela tem condições de ir sendo expandida diante da necessidade dos usuários e que o mundo tecnológico for ter. Beleza? Galera, tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar, alguma coisa que queira debater, alguma coisa também que queira acrescentar ao conteúdo? Ela tá tranquila? Então, beleza. Vamos, então, dar continuidade aos desafios impostos para as arquiteturas de internet do futuro. Bom, galera, nessa parte aqui dessa aula 4, eu fiz questão de ir um pouco mais atrás em algumas pesquisas, em alguns artigos, né, que as pessoas falaram, nos artigos que eu passei para vocês lerem, que vocês fazerem a resenha até sábado, são artigos de mais ou menos 2010, né? E aí eu também fui nessa parte desses desafios para mais ou menos esse ano, 2010, 2011, porque eu queria pegar os desafios que estavam se colocando nessa época e para que a gente conseguisse verificar também o norte que é dado para essas pesquisas na área de arquiteturas para a internet do futuro, e a gente pudesse perceber o seguinte, que desde o início eles são polos norteadores, ok? E eles vão continuar guiando todas essas nossas pesquisas. Alguns pontos vocês vão ver que podem já estar sendo resolvidos, ou nós temos textos atuais que nós já lemos aqui nessa disciplina ou em outras, que mostram a preocupação dos pesquisadores resolvendo, né, esses pontos, beleza? Então aí é para a gente ter uma ideia dos desafios que se eram impostos e se são impostos, né, até hoje, para o desenvolvimento dessas arquiteturas para a internet do futuro. E eu aglutinei isso, eu organizei isso em alguns grupos. O primeiro grupo, eu já tinha até falado mais cedo com vocês, é a questão das tecnologias sem fios. Então, 3 pontos que são interessantes da gente destacar
nesses desafios com a tecnologia sem fio? Primeiro, suportar a mobilidade como objetivo primordial em sua construção. Os nós devem ser capazes de modificar seu ponto de acesso na internet e, como assim, continuarem sendo alcançáveis. Beleza? Que é uma questão interessante. Quem aí já leu um pouquinho sobre 5G, essas coisas todas, de várias antenas espalhadas, né, pelo mundo, a gente vai entrar no nosso último assunto, lá no mundo da internet das... Perdão. No mundo da internet das coisas, nós vamos ver que a gente vai ter várias antenas aí para a pessoa estar conectando. Então, é interessante que ele possa ir mudando o seu ponto de acesso, sem o usuário perceber que ele está mudando o ponto de acesso. Outra coisa é, muitas vezes, você está aqui com o seu celular, você tem no seu celular a possibilidade de conectar o Wi-Fi e conectar na 4G da sua operadora. E aí, muitas vezes você está utilizando a antena do Wi-Fi, por exemplo, seu Wi-Fi cai. Na hora que você muda para o 4G, parece que a internet não caiu para o seu celular. Né? Aquele filme na Netflix, ou música que estava rodando, o que você estava acessando, continua acessando de forma comum. Por quê? Porque isso é um dos pontos que se preocupa nessa nova arquitetura de internet, né, para que a gente tenha aí, nessas tecnologias sem fio, é que a gente possa fazer com que o dispositivo ele seja capaz de modificar o seu ponto de acesso na internet e, mesmo assim, continuar sendo alcançável, ou seja, continuar tendo acesso à internet e dar ao usuário, então, uma sensação de que ele está com um serviço contínuo ali. Permitir também que os nós, né, que são dinamicamente configuráveis, habilitem uma camada eletrônica para acesso dinâmico do usuário, ou seja, possibilitar o acesso prático do usuário em qualquer lugar que ele esteja tá acessando, e facilitar o processo pelo qual os nós móveis, fisicamente próximos, descubram-se uns aos outros. E aí nós podemos entrar em várias questões disso daí. Por exemplo, na parte de sensores, quando a gente cria uma rede só de sensores, nós temos uma tecnologia que nós chamamos de multi-hopping, que é multissalto, são a tecnologia de multissaltos. Então, cada anteninha que estão nos sensores vão se detectando, e aí, vamos dizer que eu tenho aqui ó, um sensor X, e ele quer chegar até o computador Y. O sensor X ele quer chegar até o computador Y. Só que aí, ele não consegue alcançar pela distância, então ele vai fazendo multissalto até de um sensor próximo para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, até chegar, então, no dispositivo de interesse. E isso daí, então, é uma coisa que é colocado como desafio, né? Porque a gente, né, se a gente for pegar, por exemplo, até pela nossa evolução e internet das coisas, muito do que nós temos aí vai estar guiado por sensores, certo? Lógico que esse ponto aí não necessariamente fala apenas de sensores, certo? Mas propicia muito esse nosso trabalho. Então, o terceiro ponto que é observado, né, como desafio nas tecnologias sem fio, é facilitar o processo pelo qual os nossos móveis fisicamente próximos descubram-se uns aos outros. Segurança e robustez, a gente tem, né, como a gente já tinha falado, várias pessoas acessando, vários dispositivos acessando, e aí a gente precisa ter segurança e a robustez, que é falar que a rede ela vai funcionar mesmo com os ataques que ela possa vir a receber. E aí disso fala lá, no primeiro ponto, qualquer conjunto de host deve ser capaz de se comunicar entre si em alta confiabilidade e previsibilidade, e os nós maliciosos ou defeituosos não podem ser capazes de interromper a comunicação. Os usuários eles podem esperar para o nível de disponibilidade correspondente ao que seja o sistema de telefonia de hoje. Por que a gente fala correspondente ao sistema de telefonia? Pensa, quando a gente fala do sistema de telefonia, né, seja TIM, Claro, Vivo, Oi, qualquer uma que vocês utilizem aí, a gente entende que a antena de telefonia ela está cobrindo toda a cidade, né, toda a zona urbana lá, a zona onde ela é inserida. E aí é a ideia. Então, a pessoa precisa ter essa segurança, essa robustez do sistema, com o sistema disponível aonde ela estiver. Beleza? E com uma ideia de cobertura total, que é essa ideia da cobertura de telefonia.
Outro ponto de segurança e robustez é que elas devem ser entendidas através de suas camadas, pois a segurança e confiabilidade de usuário final depende da robustez tanto nas camadas de comunicação quanto nas aplicações distribuídas. E aí é interessante, pegando esse pontinho aí de aplicações distribuídas, caminhando para sistemas distribuídos, quando a gente vai abordar as arquiteturas desses sistemas, vou pegar no que é mais comum para mim, que é a internet das coisas, em alguns pontos, algumas pessoas criam camada de segurança, que é por isso que o texto está falando desse ponto. Muitas pesquisas atuais criam essa camada, né, igual a gente viu lá na camada do modelo OSI, camada da arquitetura TCP/IP, né, criam essa camada de segurança para estar tratando desse assunto. Outro ponto muito importante para a gente, galera, é eficiência energética. Até porque cada vez mais a gente tem dispositivos, os dispositivos, sendo móveis, eles são alimentados por bateria, certo? Cada vez a gente tendo mais rede também, a gente vai ter mais antena aí sendo espalhadas. Nós também vamos precisar alimentar elas energeticamente. Então, observando as antenas e observando os dispositivos, outro desafio grande também para as arquiteturas de internet do futuro é que a gente consiga ter uma boa eficiência energética. E aí, nós temos aqui, ela deve prover meios para uma eficiência energética generalizada, tanto para os dispositivos, sem fio, como nós falamos, desenvolver tecnologias com foco no uso eficiente da energia elétrica, incluir em sua arquitetura mecanismos que ofereçam uma comunicação eficiente tanto na transmissão de dados como no gerenciamento da rede. Olha aí, entrando na questão de dispositivos e antena, mais uma vez, e prover uma arquitetura para a internet do futuro que seja energeticamente otimizada. Ou seja, que eu aproveite o máximo do dispositivo, o máximo da antena, e gaste o mínimo de energia possível. É lógico que a gente não vai conseguir usar o máximo do dispositivo e gastar o mínimo da antena. Quando a gente fala em otimizado, é tentar chegar em um ponto equilibrado, certo? Onde eu estou tendo o mínimo consumo de energia possível e o máximo aproveitamento dos meus dispositivos e antenas que estão inseridas ali para mim nesse meu projeto de arquitetura para a internet do futuro, certo? Então, lembra sempre disso. Quando eu falo em otimizar, eu não estou falando de ir nos extremos, porque um extremo não vai alcançar o outro, mas é de achar um valor ali que eu consiga aproveitar ao máximo das minhas intenções aí. Beleza? Quando a gente está falando em otimização. Certinho? Outro ponto que nós temos aí é a qualidade de serviços e qualidade de experiência, né, que é permitir uma variedade de garantias, levando em consideração tanto a qualidade da aplicação na rede, como a qualidade de experiência do usuário, né, novos métodos de encaminhamento de pacotes baseados na característica das aplicações, principalmente, né, as de tempo real. Então, eu preciso também dar ao meu usuário uma boa experiência naquela relação dele com a rede que ele está tendo, e também tenho que oferecer um serviço de excelência. Por isso que também outro ponto colocado aí como desafio para nossas arquiteturas de internet do futuro é a questão da qualidade de serviço e qualidade de experiência. Beleza? Pessoal, nesse ponto aqui dos desafios, tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar algo? Beleza. Então, nós vamos dar continuidade para a gente finalizar essa aula 4. E nós vamos falar de forma rápida dessa abordagem Clean Slate. Como eu falei com vocês, é a abordagem que é a base, né, que a gente trabalha nessas nossas arquiteturas para a internet do futuro, né, porque é essa proposta que vem de ser disruptiva, né, com a arquitetura atual. Acho até interessante que se a gente pegar a Clean Slate, né, e transferir
transferir não, perdão, e traduzir para o português, você vai achar lá o conceito de ficha limpa. Nós queremos limpar a nossa ficha, refazer tudo do zero, né, fazer uma folha em branco, e vamos iniciar a nossa proposta e a nossa nova aplicação, né, a ação de arquiteturas na internet. Bom, continuando aqui no Clean Slate, então, ela é uma abordagem que tem sido bastante aceita pelos pesquisadores. E aí eu quero que vocês prestem atenção, galera, no paradigma que é abordado nessa abordagem, né? Ficou meio repetitivo. Mas no paradigma que é adotado, que vai ficar melhor nessa abordagem. Então, nós adotamos o paradigma que nós chamamos de rede definida por software. Aí está em inglês, né? Software Definite Network. Em inglês fica a sigla SDN. Então, para a gente fazer um comparativo, toda vez que nós falamos de arquiteturas para a internet do futuro, nós estamos falando de um projeto de abordagem Clean Slate, nessa parte de evolução de redes, porque são projetos que querem romper com a arquitetura atual e trazer uma nova arquitetura. Esse é o primeiro ponto. Tem todos os desafios que nós vimos lá e todos os tópicos que são importantes de estarem sendo observados. Beleza. Então, nós tivemos um direcionamento. Agora, nós estamos indo para a prática. Nós precisamos achar paradigmas, né, práticos para a gente estar trabalhando nessas propostas. E aí, dentro dessa proposta, né, Clean Slate, de romper com as redes atuais, muitos projetos, eles são baseados nesse conceito de rede definida software, né, lá no SDN, beleza? E aí nós vamos ver um pouquinho agora desse conceito de redes definidas por software, que é uma forma de colocar em prática a estruturação, a modelagem de novas arquiteturas para a internet do futuro, e até que vai motivar a próxima atividade suas. Então, olha lá. Essa tipo de arquitetura SDN, ela tem um conceito de separar o plano de dados do plano de controle, permitindo que diferentes tipos de hardware possam ser interfaces padrões. O que isso significa? Vamos voltar aqui, ó, separar plano de dados do plano de controle. Numa gestão comum, galera, numa arquitetura TCP/IP, como nós fazemos atualmente, esses planos eles são regidos de forma comum. Nós vamos ver daqui a pouco numa imagem fazendo esse comparativo. Eles são regidos juntos. Então, o ato de separar e tire do nosso meio filtro de sistemas de caixas, né, do meio ali, que são, por exemplo, firewall, proxy, né, que trabalha com essa questão de segurança, e muitas vezes acaba até a nossa conexão. Então, com isso, o que vai acontecer, galera? No plano de dados, os dispositivos de redes se tornam simples dispositivos de encaminhamento de pacotes, enquanto no plano de controle, a responsabilidade da lógica de controle da rede é delegada a uma entidade externa programável, chamada controlador ou sistema operacional da rede. Ou seja, em toda rede eu vou ter um controlador, toda a parte de gestão de controle da rede está com ele, e todos os outros dispositivos não vão ter poder de gerir. Todos os outros dispositivos só vão ter poder de enviar e receber dados. É o que a gente tem aí nessa nossa imagem, ó. Quando a gente pegava uma rede comum, que é essa primeira que está à esquerda, a rede tradicional com controladores distribuídos nos comutadores. Quem é o comutador para a gente, galera? São os switches, são os roteadores, são o access point que você tem aí na sua rede. Então, em cada um desses comutadores, nós tínhamos aí a opção também deles fazerem um controle, não apenas transferir os dados, não apenas trafegar os dados entre os dispositivos, mas também fazer o controle da rede. Agora, esse controle, numa rede regida por software, ele passa a ser externo. E aí eu tenho uma entidade
apenas para controlar, e todos os computadores, assim como os dispositivos que você centralizado, e isso permite uma melhor eficiência. Por que é regida por software? Porque é esse controlador, né, regendo a ação que está ali na sua rede, ok? Aí as redes, então, definidas por software, elas podem ser aplicadas em uma variedade de ambientes de redes. A utilização do plano de gramado permite são as nossas redes definidas por software. Por que eu posso ter um controle personalizado? Porque eu posso personalizar como o meu controlador ele vai atuar naquele cenário ou em determinados cenários, gerando assim uma oportunidade para minimizar ou até mesmo remover, que é o que eu estava falando com vocês, os middle box, né, que são filtros especiais de tráfego, para ajudar ali, e o que a gente tem até hoje, né, para ajudar a controlar o nosso tráfego, para trazer segurança e tal, que é o caso do proxy, firewall e os dispositivos NAT, né, que geram para a gente aí os gateways que nós utilizamos. Além disso, galera, a gente consegue, então, simplificar a configuração dos dispositivos e das políticas de controle de tráfego e de segurança, permitindo para a gente o desenvolvimento e a implantação de novos serviços e protocolos de rede. Como a gente viu, isso daí é um dos desafios que nós temos. Outro ponto, com essa questão, né, das redes definidas por software, onde a gente tem uma programação lógica do controle de rede, ela vai abstrair a complexidade do gerenciamento individual dos dispositivos, possibilitando a aplicação de políticas e configurações de forma centralizada, simplificando assim a gestão de rede por parte dos operadores, reduzindo custos de gerenciamento e aumentando a segurança e confiabilidade da rede, ok? Galera, essa estrutura é interessante a gente pensar que, por que nós estamos falando de rede definida por software? Porque esse controlador, esse cara que está mandando na minha estrutura, esse cara, ele vai ser programável, ele vai ter toda uma programação regendo por trás dele e trazendo todas as possibilidades de tomadas de decisões, né, que ele vai poder atuar sobre determinados casos que nós temos na nossa rede. Bom, outra coisa que eu falei com vocês, galera, quando a gente fala de arquiteturas para a internet do futuro, nós falamos dos bancos de teste, dos ambientes de testes. E aí, nós temos um conceito que é a tecnologia OpenFlow. Ela é uma tecnologia que ela permite materializar os conceitos envolvidos nas redes, nas redes baseadas em software. Então, nessas tecnologias OpenFlow, nós conseguimos estar emulando esses ambientes, vendo a materialidade desse ambiente, simulando essa ação, para aí perceber a resposta que aquela arquitetura proposta, né, baseadas em redes definidas por software, estão tendo. E aí, nós temos dois exemplos, como eu tinha falado para vocês, um europeu e um brasileiro. O europeu que nós temos é o Ofélia, certo? E o brasileiro que nós temos é o Fiber, ok? Depois, lá na postagem que está nessa aula, eu vou colocar para vocês um outro PDF que tem toda uma propaganda do Fiber, né, que nós utilizamos no Brasil. Tem um endereço lá onde vocês podem estar acessando, verem todas as pesquisas. É também uma parceria do Brasil com a União Europeia. É bem interessante, eles utilizam como suporte a Rede Nacional de Pesquisa, que é a RNP. Então, é bem interessante vocês estarem conhecendo. O Opélia, ele tem, então, ele inclui vários ambientes locais de testes. Esses locais de testes nós chamamos de ilhas, certo? E eles ficam espalhados na Bélgica, Alemanha, Espanha, Suíça e Reino Unido.
E aí a interconexão entre essas ilhas, né, com multicamadas e multitecnologias, permite a execução, então, dos experimentos. E aí vocês têm um exemplo da arquitetura do Ofélia. Já o Fiber, né, esse brasileiro, ele também vai ter várias ilhas de experimentações, né, e ela vai ser dividido em dois componentes, que são os componentes locais, né, que são essas ilhas que vocês vão conseguir estar experimentando, fazendo as experiências, e os componentes de gerenciamento, que interagem com toda a infraestrutura subjacente. E aí, então, permitindo aquele conceito que nós tínhamos nas redes, né, nas redes definidas por software, onde eu tenho os computadores computadores e dispositivos apenas trabalhando como envio e recepção de dados, e um sistema que vai estar, então, trabalhando como controlador, gerenciando toda a interação que a gente vai ter ali na nossa rede. E aí, na outra imagem, então, nós temos a arquitetura, mais ou menos, o projeto desse trabalho do Fiber. Beleza? Bom, galera, do que nós abordamos aqui, tem alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram estar perguntando? Ok. Bom, para o próximo conteúdo, então, nós vamos abordar esse conceito que nós colocamos aqui, as abordagens Clean Slate e também abordagens integradoras. O que são isso? Nós vamos trazer algumas abordagens, principalmente as brasileiras, baseadas em Clean Slates, alguns comparativos entre elas, aplicações desses ambientes de teste e tal, e verificar as respostas que elas estão dando. E também nós vamos falar de algumas abordagens, né, que falam sobre ser integradoras. O que é isso? Elas propõem uma ação em arquiteturas para a internet do futuro, mas elas ainda querem integrar com algo que existe atualmente e tal. Então, possibilitando também essa integração do cenário anterior com o cenário atual, ou até outro ponto também que elas discutem nessas abordagens integradoras como a gente tem várias arquiteturas para a internet do futuro, nós precisamos ter pontos que coincidem entre elas para a gente poder estar integrando arquiteturas distintas e transferindo dados. E aí, alguma dessas abordagens integradoras também vão estar propondo isso daí. Beleza? Então, eu vou agora para a apresentação. Bom, galera, como eu disse para vocês, nessa parte lá que nós estávamos abordando sobre redes, né, baseadas em software, isso ia guiar a nossa próxima atividade, que é para a semana que vem. E eu vou projetar aqui para vocês, só um momento. Tá aparecendo aí para vocês, galera? Beleza. Então, esse daqui é a nossa atividade para a semana que vem, tá bom? Terminando a aula, eu coloco lá para vocês. Então, durante essa aula nossa, né, nós abordamos sobre as redes definidas por software, e aí nós falamos de algumas coisas que impulsionaram também, né, essa nossa definição atual que nós temos aí. Então, as mudanças do padrão de tráfego, o fato de a gente estar utilizando a TI na nossa casa, em qualquer lugar, né, tirou elas dos locais de trabalho,
aumenta em serviços de nuvens e também a questão do Big Data. Bom, e aí então, a partir disso daí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar o funcionamento de modelos, né, SDN, ou seja, de redes definidas por software, destacando o emprego nessa funcionalidade, galera, de 3 pontos básicos, pelo menos, controladores, APIs southbound e APIs northbound, né, ou seja, APIs de limite sul e API de limite norte, certo? Então, vocês vão abordar essas redes, né, a modelagem dessas redes, falando primeiramente da funcionalidade delas. Dentro dessas funcionalidades, vocês vão abordar os controladores, pelo menos os controladores, API southbound e API northbound, beleza? Além disso, vocês vão apresentar quais são as definições, né, que a gente tem para a arquitetura desse modelo de redes definidas por software, e trazer uma representação gráfica dessa arquitetura. E aí, como de costume, a data de entrega é até quarta-feira da semana que vem, às 4h59. Tem alguma dúvida, galera, disso aí? Tá ok? Tá tranquilo? Quer fazer alguma contestação? Querem falar algo? O trabalho final é de 16. Eu vou falar dele daqui a pouquinho para vocês. Só quero saber desse daqui, se está tranquilo para vocês, se tem alguma dúvida, que aí eu já vou abordar o trabalho final com vocês. Beleza, então, se não tem nenhuma dúvida nesse daqui, vou parar a apresentação para a gente estar abordando agora o trabalho final. Está aparecendo para vocês aí a imagem? Beleza. Galera, o trabalho final de vocês é um podcast. Ok? Vocês vão trabalhar com um podcast, que é algo que já vem se popularizando há muito tempo. E nesse momento remoto, né, nesse conceito de stream, o podcast é algo também que tem tido o seu espaço. Então, vocês vão criar um programa de podcast, né? Vão criar um programa seus, vão dar o nome que vocês quiserem aí. E aí, vocês vão falar sobre o quê? Vocês vão abordar as mudanças tecnológicas que nós estamos tendo no mundo e discutirem, né? E vão estar discutindo sobre isso, as interferências, né, que isso tem causado nas pesquisas em novas arquiteturas para redes de computadores, né, nas pesquisas que tem influenciado nessa nova estruturação das redes que nós temos aí, que é dentro dessa pesquisa que nós temos de arquiteturas para a internet do futuro. Então, basicamente, vocês vão, lógico, a gente tem trazido aqui na disciplina questões direcionais, né, o limiar do que nós estamos fazendo. Aí vocês conseguem ir muito mais além, vocês podem estar discutindo comigo também as pesquisas que vocês forem desenvolvendo, que vocês forem fazendo. E aí vocês vão criar para a gente um podcast um podcast explorando esses conceitos, beleza? Discutindo, então, essa interferência sobre as pesquisas, né, e o que isso tem influenciado nessas novas estruturações de arquitetura, de arquiteturas para internet do futuro. Bom, o que é interessante vocês perceberem? Um podcast, quando vocês assistem, dificilmente é uma pessoa só falando, né? Não é um monólogo. Então, você tem podcast que é uma pessoa entrevistando outra,
Você tem podcast que é uma mesa redonda, onde as pessoas vão discutindo, falando sobre os temas, tem um mediador. Vocês podem criar a ideia de podcast que vocês acharem mais interessante, desde que não seja um monólogo, né? Desde que não seja uma pessoa só. E aí vocês vão trabalhar com um podcast de, no máximo, 10 minutos. Porque ninguém também consegue parar e escutar mais do que isso. Beleza? Para quando que é o trabalho? O trabalho vai ser para o dia 16/12. Eu vou te responder agora, Lara. O trabalho ele vai ser para o dia 16/12, até, né, que é a última quarta-feira nossa de aula. Até às 23h59, vocês vão carregar o link do podcast seus lá no Classroom, beleza? Então, fez um post no Classroom, colocou lá, grupo 1 ou 2, tal, dá o nome pro grupo, né? O programa seus do podcast, tipo, podcast Redes em Ação, dando um exemplo. Grupo Podcast Redes em Ação. Integrantes, Lara, Flávio, Arlen e Gilberto. E coloca o link para estar acessando o podcast. Beleza? Simplesmente é isso que vocês vão estar fazendo nesse trabalho. Clara, você perguntou dos temas. Nesse caso do podcast, não existe uma delimitação da quantidade de temas que você vai abordar. Desde que não seja só uma influência, né? Mas vocês vão abordar as várias influências tecnológicas que nós estamos tendo, as mudanças, né? E aí cada um pode seguir de uma nuance. Por exemplo, vai ter grupo, o grupo pode chegar e começar a discutir a parte de inovações tecnológicas distintas, e aí, a partir delas, trazendo novas arquiteturas, ou o grupo pode ter esse tema central e ir trazendo, né, discussões em cima do que isso mudou no cotidiano de uma pessoa, do que não mudou. Eu acho que a gente não vai delimitar o tema. A ideia também é que vocês desenvolvam, né, um pouco da criatividade suas aí, e aí, quantidade de influências que vocês conseguirem trazer, a forma como vocês conseguirem conduzir ali bem o debate, a troca de ideias e demonstrar realmente essa influência, demonstrar a consequência. Vou dar um exemplo. Eu estava falando com vocês durante as aulas sobre o fato da computação em vários dispositivos. Isso leva a uma consequência da mobilidade. Isso fez com que a nossa rede preocupasse com mobilidade e eficiência energética. Então, a gente traz também alguma coisa que é palpável, né? Nós não estamos trabalhando com achismo, né, com nada que é utópico, que não vem a existir. Mas interessante é ter uma ligação lógica, né, diante do que vocês estão abordando, e isso daí vocês podem conseguir muito através das pesquisas que vocês vão estar desenvolvendo na internet, através da leitura também de artigos, da leitura de blogs, de outros podcasts que tiverem na área também. E aí, qualquer dúvida da correlação dos temas ou das abordagens que vocês tiverem, né, vocês podem estar me perguntando, que aí eu vou discutir com vocês. Beleza? Então, o trabalho de vocês é um podcast, vocês vão fazer ele em grupo, esse trabalho final. Vai ser entregue até o dia 16, 11h59, lá no Classroom. O valor desse trabalho, como eu já tinha passado para vocês, é de 40 pontos. Beleza? O trabalho final, ele vale 40 pontos. Eu quero, Lara, 4 pessoas por grupo. Beleza? Eu vou colocar depois essa informação lá no Classroom, na hora que eu digitar. Tá? Vou colocar o trabalho para vocês. Vocês vão abordar, vocês vão colocar 4 pessoas por grupo, tá? Eu vou colocar também para vocês uma matéria de um site aqui, do Canaltech. Ele lista alguns ambientes para vocês criarem podcasts, né? Alguns ambientes são pagos e outros ambientes são gratuitos. E aí também isso daí pode estar auxiliando vocês na criação desses trabalhos, né, na estruturação desse podcast. Beleza? Lembrando que vocês não vão colocar o arquivo .mp3 para mim, vocês vão colocar
o link para clicar e escutar o podcast seus. Tá bom? Lá no Classroom. Mais alguma dúvida? A Lara falou que não. Mais alguém tem alguma dúvida, galera? Então, recapitulando, atividade já colocarei para vocês, para a semana que vem, que é a pesquisa sobre redes definidas por software, e o trabalho final que está aí para vocês, que é um podcast em grupo de 4 pessoas, no dia 16/12, que é o nosso trabalho final, valor 40 pontos. Flávio, eu vou pegar Flávio e Bernardo, vocês têm a mesma dúvida. Eu não vou impor em qual plataforma vocês vão postar esse podcast. Vocês podem postar o podcast na plataforma gratuita mais tranquila que vocês encontrarem. A única coisa é que no Classroom, vocês vão colocar apenas o link. Tá? Eu não vou exigir a plataforma onde vocês vão hospedar o podcast seus. A única coisa que vocês vão fazer é colocar o link para a gente lá no Classroom. E a plataforma que fique disponível para estar escutando, beleza? E aí, no Classroom, o nome do programa, né, podcast tal, integrantes e o link. Ponto. Vocês podem escolher o ambiente, a plataforma que vocês quiserem, hospedar da forma que vocês quiserem, lógico, de forma gratuita, né, para não terem custo com o trabalho. Tá bom? Qualquer dúvida também que vocês tiverem no decorrer do trabalho, ou quanto a plataformas, a gente pode estar discutindo. Ok? Mais alguma dúvida? Certo, então, galera. Então, brigadão pela presença suas aqui, né? Já são 6h30, certo? E aí, lembrando de todas essas nossas atividades que nós temos aí, e na próxima quarta-feira, 5 horas, a gente se reúne aqui novamente, tá bom? Boa noite para vocês aí, e qualquer dúvida, só chamar lá no WhatsApp. Abraço.